Hoje, como todos já sabem, a gente tem no nosso calendário o Dia dos Pais. E eu quero aproveitar o tema, o Dia dos Pais, para falar sobre os pais. Pais e filhos. Uma relação em amor. Pais e filhos é uma relação de amor. E é o que eu quero ministrar aqui ao seu coração. Então, nós estamos hoje tendo a oportunidade de comemorar o Dia dos Pais. Tem filhos aqui que não tem mais o seu pai junto, já partiu para a eternidade. Mas tem outros que contam ainda com a presença dos pais. Tem filhos aqui que já se tornaram pais. Então, nós precisamos aprender mais sobre esta relação pai e filho. Eu estava pesquisando sobre a origem do Dia dos Pais, e aqui no Brasil começou em 1953, e foi a ideia de um publicitário, numa campanha que ele fez para trazer um movimento no comércio, alavancar os negócios no segundo semestre. Então a data não tem nada especial. Ele viu que o primeiro semestre tem o segundo domingo de maio, comemorando o Dia das Mães. E aí ele pensou, por que não colocar também o Dia dos Pais e celebrar e comemorar esse dia? E aí jogou para o segundo semestre. Ainda foi feita uma mobilização para dedicar esse dia a um santo aí, e depois ficou mesmo definido o Dia dos Pais, o segundo domingo do mês de agosto, com esse propósito de melhorar as vendas no segundo semestre, já que não tinha nenhuma data especial de comemoração para trazer um incentivo às vendas, um incentivo na economia. Então a origem do Dia dos Pais no Brasil é essa, não tem nada de especial assim, mas a gente sabe que tem muito de especial essa relação dos pais para com os filhos. Então há uma tendência normal, natural, da gente comemorar mais a vida da mãe, e aí celebrar mais o Dia das Mães até, do que mesmo o Dia dos Pais. Mas tanto a mãe como o pai, eles são um referencial importante para a família, para a educação, a criação dos filhos. Então a gente sabe que a ausência do pai numa família provoca o desequilíbrio, a desestabilização da família, a falta de um referencial para que os filhos possam seguir. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. A relação pais e filhos tem se deteriorado cada vez mais. Eu estava ouvindo um psicólogo falando que graças aos pais, os psicólogos e psiquiatras têm muito cliente, porque sempre o pai representa aquela figura opressora, repressiva, que é a causa de todo o distúrbio emocional na vida dos filhos. Resumindo, o psicólogo diz: quem paga o pato é sempre o pai, dificilmente a mãe. Então há sempre esta relação conflituosa, essa relação de pais e filhos, ela deveria ser algo muito mais prazeroso, tanto para o filho como para o pai. Mas como o pai sempre precisa exercer aquela figura de autoridade maior dentro da casa, dentro do lar, na família, ele acaba atraindo a maior resistência sobre a sua liderança. E aí os conflitos começam a surgir. Mas a gente observa que quando a criança nasce, e ela vai observando a figura do pai, até que tanto a menina como o menino, eles olham para o pai
pelo menos até os 10 anos de idade, e diz: o meu pai é o meu herói. E alguns dizem assim: o meu pai é o mais forte, o meu pai é... E as crianças vão exaltando a figura do pai. Aí vai entrando a fase da adolescência. Aí quando o adolescente, aos 15, 16 anos, ele entra nessa fase, aí ele começa a achar que o seu pai não é mais aquele herói. Agora, o pai é aquele chato que quer tirar a liberdade do filho. E aí os atritos, conflitos começam a acontecer. Aos 20 anos, geralmente os filhos olham para o pai e dizem assim: meu pai não sabe de nada. Então, de herói a vilão nesse relacionamento. Quando o filho chega aos 30 anos, aí o filho olha para o pai e diz: meu pai está mesmo ultrapassado. Aos 40 anos, aí o filho já olha e diz assim: eu vou ver se eu converso com meu pai para ouvir dele algum conselho para a vida. Aí o pai já começa a assumir uma figura diferente, aquele que vai trazer o conselho, porque ele já viveu muito e passou por aquelas experiências. Aos 50 anos, os filhos geralmente dizem: que pena que eu não posso contar com meu pai, porque ele não está bem de saúde e eu não quero levar problema para ele. É interessante essa relação. Aí quando vai chegando aos 60, o filho olha para o pai e diz assim: que pena, o meu velho se foi. Como eu perdi a oportunidade de conviver mais com ele. Eu nunca tive a oportunidade de dizer para o meu pai que eu amava. E nunca agradeci a ele pelo trabalho e o sacrifício que ele fez para me gerar, para me criar. E aí, traumas na alma. Então, hoje, quando a gente se reúne para comemorar o Dia dos Pais, é tempo oportuno. Se você tem um pai, para agradecer a Deus pela vida dele, orar por ele e falar para ele que você o ama. E agradecer a Deus e a ele pelo trabalho que ele teve para te criar, no mínimo, para te gerar. Porque se não fosse ele, você não estaria aqui vivo. Você não teria nascido. O pai, ele é de carne e osso. Tem seus problemas, as suas limitações, como qualquer ser humano, como qualquer pessoa. Tem seus erros, tem seus acertos. Ele é uma pessoa comum. Assim como nós temos os nossos erros, os pais também. E a gente precisa ter a maturidade suficiente para entender isso, saber que o pai não é perfeito, não cobrar dele nenhuma perfeição, mas apenas agradecer a ele e agradecer a Deus, porque você foi gerado. O profeta Malaquias, no ano 420 antes de Cristo, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. É o livro que encerra toda a revelação e a fala de Deus. Porque Deus vai entrar num silêncio que vai durar 400 anos. Então Malaquias é o último profeta que vai se revelar, que vai transmitir a mensagem. E no final do livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, Malaquias vai, como profeta, nos revelar que essa relação de pai com filho, de filho com pai, ela seria mesmo conflituosa e que iria carecer de uma mudança, de uma transformação, de uma intervenção milagrosa da parte do Senhor através da conversão do coração dos pais para os filhos e uma conversão do coração dos filhos
para os pais. Porque se essa conversão não acontecer, Deus traria maldição sobre a terra. Diz o texto: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa relação conflituosa de filho com pai e de pai com filho atrai maldição. É maldição sobre a família. E a Bíblia está alertando sobre esta realidade que nós precisamos observar, que nós precisamos atentar. Os pais, eles amam sim os seus filhos. E o maior prazer, a maior alegria o pai tem quando ele vê o seu filho nascer. O filho, a filha. Eu estava vendo agora o Roberto e a Aline. Então nasceu o filho do casal, o primeiro filho. A alegria do Roberto compartilhando a foto. E a alegria de... Eunice falou para ele: olha, o menino é a cara do pai. Pronto, ele ficou numa felicidade. Eu já disse, importa que ele tenha saúde. Mas o pai acha o filho lindo. Você já viu um recém-nascido? Como é que ele é bonitinho? E o pai acha lindo. E a mãe também, então. E o pai fica encantado com o filho. O que acontece nessa caminhada que o relacionamento se deteriora tanto? O que acontece? Qual é o problema? Que conflito é esse? E aí o filho ou a filha acha no pai o saco de pancada para dizer: a culpa é dele. É ele que é o culpado. Por isso que eu estou assim. E aí vamos jogar nas costas do pai a culpa de tudo. Não tem filho culpando o pai até pelo Covid. É culpa do pai, é ele. Então, essa relação é muito conflituosa, porque, na verdade, é o reflexo do relacionamento do homem com Deus. Porque quando o homem ajusta o seu relacionamento com Deus, o Pai, tudo mais será ajustado. Deu para entender aí? Então, essa relação conflituosa, ela precisa ser corrigida. Nem que seja por força de um milagre da conversão, para que não venha maldição, conforme a palavra de Deus nos diz. Então o pai, ele ama sim o filho. O amor do pai pelo filho é revelado pelo tempo, pela palavra, pelo sustento, pelos presentes e pelo toque. Exatamente como diz o autor do livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Ele fala dessas 5 linguagens do amor. E o filho precisa ficar atento a essas linguagens. Porque nessa expressão dessas linguagens, o pai está revelando amor para com o filho. E o filho precisa ter sabedoria de perceber essa linguagem em ação. Sempre há uma distância de geração. Então meu pai está ali sentado, oitentão. Ele teve uma geração bem diferente da minha. O pai dele, então trabalhava, era fazendeiro, né? Com fazenda e criando gado e aquela vida. Então você não espere de um fazendeiro que tenha uma educação polida, que tenha feito um curso de psicologia e de criação de filho para dizer: agora eu sei criar. Não, vai criando e vai nascendo e vai gerando e vai tomando conta e vai sobrevivendo. Então é assim. Então, segundo o entendimento dele, o meu avô, ele expressava amor para com o filho. Na forma dele, ele tinha o seu jeito de
amar. Eu lembro que diziam assim, o seu José Tenório, né? Ele é muito duro, é cara bem fechada, assim. Eu já não tenho uma lembrança desse jeito. Eu lembro que quando eu era criança, que eu ia até a casa dos meus avós, ele sempre me chamava, e eu era pequeno, né? Devia ter uns 7, 8 anos, ele me chamava, botava a mão no bolso, tirava uma nota e dizia, tome aí. E eu dizia, não precisa, receba aí, menino. Aí o meu acanhado pegava, ali era uma forma dele dizer, eu te amo, eu estou cuidando de você. Então, essa era a geração. Aí depois passa essa geração, aí tem filhos, tios meus dizendo, não, meu pai não me deu amor. Queria o quê? O que ele estava esperando? Então esse era o entendimento. A minha geração é diferente. A sua geração, meu querido, e você que está sentado aqui ouvindo isso, você não tem essa desculpa. De jeito nenhum. Porque o avanço da ciência, o avanço da educação, da psicologia. Hoje você abre a internet aí, você faz cursos de psicologia. Você vai ver comportamentos de como você deve agir. Você tem acesso à palavra de Deus. E você está aqui sentado ouvindo uma mensagem dessa. Então você precisa ter essa sabedoria para perceber a linguagem que o seu pai usou para dizer para você, eu te amo, filho. E não se tornar um rebelde, sem causa, e querer cobrar do pai como se ele tivesse alguma dívida com você. Não. Quem tem dívida é você como filho, e não o pai. Há uma inversão de valores na nossa sociedade, que começa a dizer que o pai é culpado de tudo que acontecer com o filho. E o filho, ele tem que exigir do pai isso ou aquilo, tudo errado. Se tem alguém que deve alguma coisa nessa relação, por pior que seja o pai, se tem alguém que deve alguma coisa é o filho, e não o pai, porque ele te gerou. Deu para entender? O pai, ele expressa o amor pelo filho, às vezes com o tempo. Ele diz, hoje eu vou ficar com meu filho. Hoje eu vou parar aqui e vou... É uma forma de dizer, eu te amo e eu quero ter um tempo aqui com você. Tem outros que têm facilidade de liberar palavra de apoio e de incentivo. E aí o pai vai animando e vai... Então, geralmente, a minha geração era diferente. Se eu tirasse uma nota 10 na escola, que chegasse com o boletim todo azul, era assim, né? E um 10ão lá, eu recebia uns parabéns. Não fez mais do que a sua obrigação, viu? Você está aí para estudar mesmo. Quem já ouviu isso? Era uma forma do pai dizer, parabéns, você está no caminho certo. Então, entenda essa linguagem. Mas tem pais que demonstram o seu amor pelo filho, pelo sustento na casa. O autossacrifício. O pai vai à luta, o pai vai trabalhar, o pai enfrenta muitas vezes humilhação no trabalho, mas não pede demissão. Porque ele pensa e diz, eu tenho filhos em casa para alimentar. Então eu vou aguentar aqui por causa do meu filho. Por causa dos filhos, eu vou aguentar o tranco aqui. E aí vai trabalhando, e vai trabalhando. Aí tem hora extra para fazer. O pai diz assim, eu vou fazer hora extra por causa da minha família, por causa dos meus filhos. E ele se mata de trabalhar. E aí o filho não vê o pai e começa a criticar o pai. Aí ele só quer trabalhar, ele só dá valor ao trabalho, ele não liga para mim, olha os traumas, e começa. E o pai está dizendo, filho, eu te amo tanto, que eu estou me matando para criar você. Às vezes o pai faz um sacrifício, e aí ele sustenta uma relação conjugal, complicada, difícil, e ele não chuta o pau da barraca logo de vez, porque ele diz, eu tenho uns filhos, e eu vou cuidar dele. Porque se eu chutar o pau da barraca aqui, eles vão ficar perdidos, e vão estar sob maldição,
que eu vou criar sobre a minha família. Essa é a realidade da palavra de Deus. Mas os psicólogos não. Ah, não, pode liberar, você não tem nada a ver. Não, não é desse jeito. O pai tem que honrar as calças que veste e honrar a semente que ele plantou e cuidar do seu filho. E não se acovardar e fugir feito um covarde, abandonando o seu lar, a sua casa e expondo a ataques de Satanás, ataques malignos. Não, o filho precisa do pai e o pai tem que estar ali. Ele gerou, então ele honre a sua semente. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Não manda ninguém abandonar a sua casa. Não manda ninguém se separar, de jeito nenhum. Então você tem que enfrentar e resolver seu problema. Seu filho já ele sabe cuidar dele e sobreviver. É outra história. Mas essa é a realidade que a gente precisa atentar. Muitas vezes o pai demonstra o seu amor dando presentes. E essa é a geração mais complicada. O pai não dedica tempo, o pai não tem palavra de incentivo porque não se relaciona, o pai não tem nada de autossacrifício, mas ele chega com um presente. E através desse presente ele quer dizer para o filho, eu te amo. Aí começa a dar iPhone 10, iPhone 12, aí começa a dar dinheiro, aí começa a dar roupa, aí começa a dar sei lá o que, e começa a dar. E o filho só recebendo, não sabe quanto custa nada. E vai querer cada vez mais. Não é desse jeito que o pai vai cuidar bem do filho e demonstrar amor pelo filho. Não é dessa forma. Dar presente, sim. Datas especiais, comemorativas, sem nenhum problema. Mas não abusa disso. Porque senão você vai matar toda a iniciativa do filho para conquistar aquilo que ele deseja. E aí você vai ter um problema. Porque quando você não conseguir dar mais, ele nunca aprendeu a trabalhar, ele vai roubar. Por isso que a gente vê crianças, adolescentes, jovens da alta sociedade, a polícia prendendo aí, vendendo droga nas festas e vai parar na cadeia. Por quê? Relação conflituosa de pai com filho. Eu lembro que não tem muito tempo, a polícia prendeu um jovem, 18 anos. E o pai vai lá na cadeia. Não sei se esse vídeo passou aí. E o pai, meu filho, foi isso que eu ensinei para você. Eu estava trabalhando para sustentar você, sustentar a casa. E olha o drama ali, o desespero do pai. Ele não atentou. Que ele não precisava apenas do sustento, mas o filho precisava de uma correção, precisava de um confronto, precisava de uma palavra, de uma direção, de uma referência. Mas o pai estava ausente. Que pena. Quando o pai se ausenta, o traficante se faz presente e logo conduz o filho, que na sua infância, adolescência, acha que pode tudo e pode fumar a droga e parar quando quiser. Mas não é assim. E a dureza da vida ensina. E como a escola da vida é dura. Ainda que o pai oriente, fale ou se canse de dar conselho, mas parece que entra no ouvido e sai no outro. E aí o filho ainda se rebela mais contra o pai. E aí o conflito se estabelece. Aí o pai recua e começa a liberar, achando que, não, se eu não fizer isso, eu vou perder meu filho. Na verdade, já perdeu. Quando ele perde a autoridade sobre o filho, ele já perdeu o filho. Ele precisa recuperar o filho que está perdido. E nem sempre essa recuperação é possível. E nem sempre ela acontece. E nem sempre o pai consegue recolher o filho de volta inteiro. Às vezes, recolhe num caixão. É a dura realidade da vida. Então eu quero falar nesse dia dos pais sobre essa situação, esta relação. O filho precisa atentar
para as linguagens de amor que o pai vai expressando. E da mesma maneira, o pai precisa atentar para a família, para o filho, e saber que não é só dando presente que você educa, que não é só dando atenção, não é só dando tempo que você vai educar. O amor do pai pelo filho é revelado pela disciplina, correção, vara e admoestação. Eu vou repetir, não, já nem preciso repetir, está aqui, ó. Obrigado aí, pessoal da transmissão aí, da projeção. Você sabia que a disciplina é uma prova de amor? O livro de Provérbios, no capítulo 13, diz assim a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 13, verso 24, o que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O que ama, cedo disciplina. Basta a gente olhar para uma criança pequenininha, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e tem umas que não precisa de 3, 4 anos para você observar a rebeldia ali. E o pai cedo tem que disciplinar. Porque se ele não fizer isso, vai chegar um dia que é tarde demais para corrigir. E o que mais a gente vê em nossos dias são filhos entregues à sua própria sorte. Faz o que quer e bem entende. E faz isso desde pequenininho. Começa cedo batendo na cara do pai e da mãe. E o pai e a mãe acham lindo. Eu quero ver como é que ele vai achar depois do filho tiver uns 14, 15 anos e der um murro na cara dele. Aí vai ficar lindo. E com 18. E com uns 20 anos. Pois é. Eduque seu filho. É muito simples. E faça isso cedo. Cedo. O livro de Hebreus, no capítulo 12. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizendo. Hebreus, no capítulo 12. A partir do verso 6. Hebreus, eu vou fazer questão de ler o texto. Hebreus, capítulo 12. Aí o texto vai nos falar sobre a disciplina e a admoestação do Senhor. No verso 6 ele diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha a palavra de Deus nos ensinando aí. Disciplina é uma prova de amor. Deus nos ama, por isso Ele nos disciplina. Essa teologia de que Deus não está nem aí, essa teologia que diz, não, você pode pecar e você pede perdão, e a vida continua, é assim mesmo. Não tem problema nenhum não. Tem sim. Deus permite determinadas situações e sofrimento por causa dos nossos erros, para que a gente aprenda a não repetir o erro. Porque enquanto a gente não aprende, a gente repete o mesmo erro, até que um dia a gente aprende, aí a gente muda. Porque ninguém diz que aprendeu e não mudou. Se você aprendeu, aí você muda. Então é a mesma situação do arrependimento. Se você se arrependeu de um pecado, você não volta a cometê-lo, se realmente você se arrependeu dele. Então o texto de Hebreus capítulo 12, o livro de Provérbios, nos fala sobre essa disciplina
que é uma prova de amor dos pais. Tem pais que preferem dar presente ao filho, ao invés de dar uma disciplina. Não tem coragem de corrigir o filho. Não tem a hombridade para assumir a sua função como pai e exercer autoridade sobre a vida do filho. Porque pela falta de um grito se perde uma boiada. Já viu esse ditado? A falta de um grito, de um para, não, e acabou. Não, pai, mas todo mundo faz. Ih, eu já ouvi isso. Você não é todo mundo. Sim, assim mesmo. Assim mesmo. Mas os pais preferem relaxar. Porque dá muito mais trabalho corrigir. É muito mais fácil você largar, fazer de conta que não está vendo, achar que ele vai se corrigir lá na frente. É muito mais cômodo, gente. Dá menos trabalho do que você ter que enfrentar, todo dia dizer a mesma coisa, e o filho desobedece, e você está lá insistindo. Ele vai aprender, ele vai aprender. E aí você vai e disciplina. Aí você tira isso, tira aquilo e aquilo outro, e vai disciplinando. É dureza, é sacrificial, mas tenha certeza que se você fizer isso, você vai colher os frutos lá na frente. Quer sejam frutos de bênção e de honra, quer sejam frutos de maldição e de muita tristeza. É você quem escolhe. Correção com vara é uma prova de amor, sim. Sabia disso? O que cedo corrige, ama. E cedo corrige com vara mesmo. O livro de Provérbios, capítulo 13, li agorinha, diz: o que retém a vara, aborrece a seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Essa questão da vara, da disciplina, a Bíblia fala isso em vários outros textos. Eu não selecionei aqui tantos textos porque eu quero reduzir o tempo, e eu sei que vocês são muito espertos e conhecem muito já de Bíblia. A Bíblia fala de uma vara da correção. E aí tem umas traduções mais modernas, com teólogos e exegetas mais modernos, que dizem assim: não, olha, é uma ignorância pegar uma vara e bater no filho. Porque a vara ali, a palavra no hebraico é shebet, que quer dizer autoridade. É também, mas a palavra shebet é galho, é vara, é bordão, aí é cetro. E como cetro representa, simboliza a autoridade. Então, não pode bater no filho, porque aí vem as leis, aí vem os problemas, e aí vem um monte de gente para dizer que você é ignorante, que você realmente não é para bater no filho, não é para pegar uma vara aí. Mas como último recurso, o que você vai fazer para segurar um filho rebelde? O que você faria como pai? Não tem mais o que fazer, já tentou de tudo. Eu digo uma coisa: a vara é um santo remédio para muita rebelião. Quem já levou uma surra de vara aqui? E qual é o problema disso? Não é para surrar o filho, é para exercer autoridade sobre o filho. Só para exercer autoridade. Então, a Bíblia diz: exerça autoridade. Aí, se a gente segue essa linha de raciocínio, essa linha exegética, a gente vai ter um problema, porque você sabe o que é que os pais judeus faziam com os filhos quando os filhos se rebelavam? Então o filho se rebelava, não queria mais ouvir a autoridade, seguia a autoridade do pai. Sabe o que ele fazia? Pegava o filho,
levava perante os juízes na cidade e dizia assim: este meu filho não me obedece mais. Ele é um rebelde contumaz. Sabe o que a comunidade fazia? Deuteronômio capítulo 21. Verso 18 até o verso 21. A comunidade apedrejava o filho até a morte. Então, não combina esse negócio de vara ser cetro de autoridade na cultura judaica. Não combina. Porque quando o pai usava a vara e não tinha mais jeito, a comunidade julgava. Você já pensou que dureza? A gente pode se debruçar no texto, estudá-lo, analisá-lo, mas Deus não admite filho rebelde. Ele vai disciplinar a rebeldia, a rebelião do filho e vai tratar. Ainda que na época da graça que vivemos, mas o filho vai pagar caro pela sua rebeldia. Vai sofrer as consequências para aprender. Infelizmente, terá o perdão de Deus? Sem dúvida nenhuma, porque Deus é pai e ama. Mas Deus corrige. Você já parou para pensar na parábola do filho pródigo? Em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 até o verso 32? Você já parou para pensar na parábola do filho pródigo? Foi Jesus quem contou essa parábola. E nessa parábola, ele fala do filho que se rebela e ele fala do pai. O pai representa Deus naquele relacionamento. E o filho diz: pai, me dá a parte da herança. Pedir parte da herança com o pai vivo era uma rebelião, era uma afronta. A herança o filho recebia com a morte dos pais e não com o pai vivo. E aí Deus, o que é que ele faz para o filho? Permite. Tem horas que os pais não têm mais o que fazer. O que o pai vai fazer mais? Já educou, já orientou, já se cansou, já deu conselho. Agora é só orar e esperar que a vida ensine. O pai do pródigo diz: está aqui os seus bens. E ele ganhou o mundo. Foi viver a sua rebeldia. Foi viver a sua rebelião. Mas o pai manteve a autoridade da casa e do lar. E sustentou. Ainda que difícil para o pai, ainda que doloroso para o coração do pai, mas o pai se manteve firme. E deixou que o filho ganhasse o mundo porque não tinha mais o que fazer. Aí o filho cai em desgraça. E diz a parábola que ele, vendo os porcos comendo lavagem, ele queria se alimentar até com a lavagem dos porcos. E ninguém lhe dava nada. É aquela história do filho que reclama do pai, porque não dá isso, não dá aquilo, meu pai não dá isso, meu pai não me dá aquilo, como se o pai tivesse obrigação de dar alguma coisa, já deu a vida. Então não tem obrigação nenhuma. Não, você é que tem que trabalhar e não ficar reclamando. E então aí você tem que resolver a sua vida, meu querido. É assim que funciona. E não ficar cobrando do pai. E aí o filho pródigo diz: já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou voltar. Agora olha a postura do pai. Recebe o filho com festa. Isso é ou não é amor? Quando ele permitiu que o filho fosse, era ou não era amor? Ou será que a gente vai dizer: não, eu acho que Deus não amou seu filho. Não. Amor. Mas o filho precisava aprender aquela lição. Porque se o pai não se posicionasse com autoridade dentro de casa, já era a casa, o lar, a autoridade do pai e, consequentemente, tudo o mais. Aí o filho ficaria perdido dentro de casa e nunca teria a chance de sofrer lá fora para se encontrar e voltar. É difícil, mas é preciso. E Deus sustentou
aguentou e o filho voltou. Eu quero dizer para você que tem exercido a sua autoridade de pai e o filho não tem obedecido. Permaneça firme, porque ele vai voltar. Ele vai se reconciliar. Ele vai se arrepender. É só uma questão de tempo. E ore, porque isso apressa o tempo para a volta do filho. Quem crê, se manifesta aí, diga amém, dá um glória a Deus. A admoestação é uma prova de amor. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, lá no Novo Testamento, Efésios no capítulo 6, ele diz assim, Efésios 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Duas palavras aqui que o apóstolo Paulo usa para falar dessa relação do pai com o filho. E como o pai deve agir com o seu filho. O filho precisa sentir que é amado pela disciplina que ele recebe do pai. Hebreus 12 diz que se o filho está sem disciplina, não é filho, é bastardo. Então o filho precisa receber, sentir o peso da disciplina sobre os seus lombos, para poder saber que é amado e permanecer no equilíbrio, dentro dos princípios da casa, do lar. Por isso que Paulo diz assim, criai-os na disciplina. Essa palavra disciplina, ela é a origem da palavra pedagogia. Essa palavra aí de Efésios no capítulo 6, no verso 4, é paideia. Daí a palavra pedagogia. Então tem uma disciplina, tem uma ordem, tem uma punição, tem um castigo. Então a palavra significava isso. Se alguém fosse disciplinado, pode se preparar que era 40 chibatadas menos uma e o negócio ia ficar feio. É interessante que naquela sociedade, quando eles falavam do paidagogos, era a atribuição de um escravo que cuidava do filho. O pai, de uma situação financeira privilegiada, ele podia ter escravos para acompanhar o filho. E aí o filho não podia errar. Se o filho errasse, o escravo levava uma surra. Então o escravo tinha que dar um jeito. Então o pai, para não dar uma boa disciplina no filho, batia no escravo. Já pensou que coisa? E o escravo dava os seus pulos para poder educar o filho. Daí a ideia do pedagogo. Então, por isso que os professores hoje sofrem tanto. É por causa desse nome. Aí o pai e a mãe nem ligam para o filho. Quando chega no final do ano, que ele é reprovado, quem apanha é o professor. Por que vem reprovar meu filho? Que meu filho, hein, pai, quebra o pau. É um negócio sério. A culpa é do professor e não é do pai ou da mãe que não cuidou o ano inteiro. E vamos se virar aí. Eu não sei o que é que vocês vão fazer, ou o que a escola vai fazer, mas meu filho vai ter que ser aprovado. Olha só. Parece uma maldição do pai da gogós sobre o filho, sobre o professor, que tem que se virar e dar o seu jeito aí, porque o filho não quer aprender. Aí os professores resolvem esse problema facilmente. Taca nota para o aluno. Dá nota para ele, se vira. Depois o problema dele. Aí ele vai para a série seguinte, mais burro do que estava na anterior. Aí o professor diz, faz o quê? Aprova, não pode reprovar. Aí veio a cultura da educação aí, para prestar relatório à ONU e receber as verbas de incentivo, botou todo mundo nota 10, está todo mundo aprovado. E os alunos não sabem fazer uma conta de somar. O Brasil está
em centésimo não sei quanto lugar em educação. Não sabe ler um texto, interpretar pior ainda. Mas sabe desenhar o nome para votar nesses trambiqueiros, enrolões que manipulam as pessoas. É assim que funciona. Então nós temos que educar os nossos filhos. E temos que discipliná-los. A admoestação, ele fala da disciplina e da admoestação. Admoestação, essa palavra aí significa confrontar. A palavra é noutétese. O método noutético de aconselhamento consiste em: você chega para contar as suas lamúrias e o psicólogo e o conselheiro vai dizer para você: a primeira coisa que você tem que fazer, se converter. Porque enquanto você não ajustar o seu relacionamento com Deus, o Pai, nada vai funcionar na sua vida. Eu quero dizer isso para você aqui, meu querido. Enquanto você não ajustar a sua vida com Deus, não vai funcionar nada direito na sua vida. Aí quando a pessoa é confrontado, é admoestado, aí ele vai decidir a sua vida. E a outra estratégia do método noutético é: não transfira a culpa para ninguém. É você. Não porque meu pai... Não. É você. É que meu pai, quando eu era pequeno, ele não me balançou na rede e eu caí. Problema seu, se levanta. Sobreviva, meu irmão. Não porque a culpa era do meu pai, ele era muito cruel. E porque a choradeira, meu Deus, resolva o seu problema. É você que tem que dar o seu jeito, os seus pulos e se resolver, meu querido. Aí o pai morre e você está lá cheio de traumas. Aí descobre que o pai não era nada disso que você criou na sua mente. Mas ele não está mais aqui para você pedir perdão. Ele não está mais aqui para você dizer: pai, obrigado porque o Senhor me deu uma surra boa. Não está mais aqui. Mais de 30 anos de ministério pastoral, já fiz vários funerais. E tenho experiência suficiente para olhar, quando eu vejo, está lá o morto, vamos enterrar, ok. Aí você vê, quem mais chora e se desespera é quem mais tem sentimento de culpa. Porque deixou de fazer o que tinha que ser feito em vida e agora não pode mais fazer. Deu para entender isso? Aí chora, se quer endoidar, arrancar. Não resolve mais nada. Agora é tarde demais. E você vai ficar com seus traumas. A não ser uma conversão e levar isso até a cruz de Jesus. Porque na cruz, Jesus apaga, cancela toda maldição. Você entendeu isso? Você está precisando se converter, meu querido? Hoje é uma oportunidade que você tem de se converter ao Senhor, de ter sua vida transformada, mudada. O amor do filho pelo pai é revelado pela obediência, honra, submissão e cuidado. Às vezes o pai não percebe o amor do filho. Eu estou falando de um relacionamento conflituoso. Tem um lado do pai, mas tem um lado do filho também. O pai não é perfeito, nem o filho. Ambos têm suas falhas, normal e natural de qualquer ser humano. Ninguém é perfeito. E a gente vai observando as questões na família, na sociedade. E a gente vai vendo o que acontece. E às vezes o pai acha que o filho não o ama. Esse meu filho e tal. Aí quando você começa a olhar, o filho está revelando amor pela obediência. E a Bíblia manda sim os filhos obedecerem aos seus pais. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 20, Colossenses 3, 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é
diante do Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Quando você obedece seu pai, Deus reserva uma bênção para você. Entendeu aí? É você obedecendo e Deus te abençoando. Não precisa o pai reconhecer, não precisa o pai te recompensar, porque ele vai fazer isso, porque qual é o pai que não se alegra de ver um filho obediente? Tem o maior prazer nisso. Mas se o pai não enxergar essa obediência, Deus está vendo tudo. E tem a bênção para liberar sobre todos os filhos que obedecem ao seu pai. Sabia disso? O filho demonstra amor para com seu pai quando o honra. Honrar a pai e mãe é um mandamento da parte do Senhor, com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai, honra tua mãe. O que mais a gente tem visto hoje, e é de cortar coração, é ver a desonra dos filhos para com os pais. A gente fica impressionado como... A gente olha assim e diz, não é possível, esse miserável é filho de chocadeira? Só sendo. Como é que pode um negócio desse? Tamanha desonra, desobediência, afronta, rebeldia, revolta. De onde é que saiu tudo isso, senão do inferno e do próprio Satanás que tomou a mente desses filhos? Porque não importa o que o pai fez ou deixou de fazer, a honra é devida ao pai, independente do que ele tenha feito, porque ele é o pai. Ponto final. Ele não precisa fazer nada para ser honrado, porque ele já é o pai. Será que a gente está entendendo isso? Aí a Bíblia fala da maldição daqueles que não honram o seu pai. Em Mateus, no capítulo 15, Jesus nos fala sobre, ensinando para os judeus, ele fala no capítulo 15 de Mateus, no verso 4, ele diz assim, porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O judeu, no judaísmo, ele deveria ofertar na vida do pai. E o que é que os judeus estavam fazendo? O judeu tinha que ofertar na casa do Senhor, no templo. E os judeus tinham que ofertar na vida do pai. Aí eles encontraram uma saída. Ele disse, o que eu tenho a ofertar, eu dedico tudo para Deus na casa do Senhor. Então não tenho mais nada para dar para o meu pai. Que pena. Aí Jesus diz, vocês são uns hipócritas mesmo, né? Vocês são muito hipócritas. Vocês devem sim honrar teu pai e a sua mãe. Vocês devem honrá-lo. E cuidar da casa de Deus. Isso é outra questão. Aí vocês agora criam uma tradição que invalida a palavra de Deus. A nossa sociedade cria uma tradição, cria um modelo de educação e invalida o modelo que Deus determinou. E aí nós vamos ter problemas de sobra. Problemas e mais problemas, porque a gente não está cumprindo aquilo que Deus ordenou. O filho deve expressar o seu amor ao seu pai pela submissão ao pai. E essa submissão é uma missão que o pai recebe e ele se submete nessa missão para cumprir o chamado de Deus na vida do pai, para cumprir e ajudar na execução das tarefas. Isso mesmo. Qual era a profissão do pai de Jesus?
Quem é que entregava o emadeiramento de casas e trabalhava em toda aquela região? José, o carpinteiro. Como é que Jesus era conhecido? Filho do carpinteiro. Era Jesus, é o filho do carpinteiro. Até que Jesus, com 30 anos de idade, é batizado por João o Batista. Até então, quem é este? De onde é que ele veio? Esse não é filho de Zé, é filho de Zé. Sabe quem é Zé, não? Zé de Maria. Não é assim lá no Piauí? Zé, rapaz, é o Zé de Maria. Ele é filho de Zé de Maria, que vem ser primo segundo de, meu Deus, de João o Batista. É o filho de Zé. Ele era carpinteiro. Qual é a missão? Qual era a tarefa? Qual era a missão do pai de Jesus? Carpinteiro. O que é que Jesus fazia? E por que é que tem pai que o filho não quer ajudar em casa? Por que é que tem pai que o filho não quer ajudar na profissão? O filho não ajuda na profissão do pai? Por quê? O que é que tem de errado? Qual é o problema? Eu lembro de uma criança, um menino, que eu pastorei a igreja lá em Recife. O pai dele trabalhava na feira, era feirante, vendia verdura na feira. Acordava madrugada, arrumava lá o frete dele, o carro para carregar as verduras, carregava os filhos e vendiam verdura, sem problema nenhum. E os filhos faziam o quê? Vendiam verdura. E um dos filhos queria muito estudar. E o pai disse assim, então meu filho, eu vou fazendo um sacrifício aqui, enquanto você puder, você vai me ajudando. Você não vai estudar. E o menino correu para estudar. Teve um concurso para juiz e ele passou. E o pai feirante foi lá para a posse do filho, como um dos juízes mais jovens de toda a história da justiça lá em Pernambuco. Você já pensou? Qual é o problema? O filho ajudou quando pôde, ajustou as coisas sem problema nenhum. É interessante quando a gente olha para o ministério pastoral. Aí tem gente na ignorância do não conhecer. Por que é que o filho do pastor tem que ser pastor? Vai perguntar isso para Deus. Aí ele vai te responder por quê. Por que é que o filho agora vai assumir a igreja? Oh, ignorante. Olha o princípio da palavra. O filho está cumprindo uma missão. Agora, quando não acontece dessa forma, está lá o profeta, o sacerdote Eli. Eli, você não me honrou. E você honrou mais os seus filhos. Pois agora, eu vou cortar o sacerdócio da sua família, da sua descendência. E não vai ter mais sacerdote nenhum na sua descendência. Acabou, porque você não me honrou. Então era maldição o cancelamento do sacerdócio. E não bênção. Deus mudou? Deus muda? Tem pastores desse ministério. Sabe o que vai acontecer com seus filhos? Eu não sei se eu me alegro ou me entristeço. Mas eles vão virar pastores. E vai enfrentar uma geração rebelde. Que se rebela contra o pai, contra a mãe. Imagina contra pastor. Imagina contra pastor, gente. Esse é o desafio. Mas os filhos precisam aprender para obedecer aos pais. Quando ele obedece aos pais, ele obedece ao seu pastor na igreja. Ele obedece ao seu líder. Ele aprendeu a obedecer, ele vai obedecer lá no trabalho, e ele vai prosperar no trabalho. E quando tiver uma vaga de chefe, de encarregado, de líder, ele vai ser colocado ali. E ele vai perceber que Deus o levantou como cabeça, e logo ele vai começar o seu próprio trabalho, a sua própria empresa e empreendimento, e não vai trabalhar mais para ninguém, e vai prosperar. E Deus disse, os seus filhos, eles serão colocados por cabeça, e nunca por cauda. Os seus filhos estarão por cima, e nunca por baixo. Os seus filhos não vão tomar emprestado, mas vão emprestar a muitos. Aleluia! Receba essa palavra, filho. Receba essa palavra, pai. Então, quando o pastor diz para você, filho, ainda que não tenha idade para ser seu pai, mas existe ali uma palavra de autoridade.
e expressando amor para você. Amor. E tem filho que vai para o encontro e quando a gente chama filho, ele se desmancha e diz: eu não tive um pai para me chamar filho e nem para me dar um abraço. E a gente vira pai de tantos e tantos e tantos. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. O filho expressa o seu amor ao pai, nessa relação de amor, com o cuidado, com a proteção, com a ajuda e o sustento. Você acha que é correto o filho sustentar o pai? Investir na vida do pai? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Olha o que diz. 1 Timóteo capítulo 5, no verso 4. Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, verso 4. Ele diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Se alguém deve alguma coisa nessa relação de pais e filhos, não é o pai, mas o filho, que deve recompensar os seus progenitores por todo o trabalho que ele teve. Você entendeu isso? A própria Constituição, artigo 229 da Constituição brasileira, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou enfermidade. Até a lei dos homens diz isso. E tem filho que nem liga para o pai, muito menos para a mãe. E não dá nada, nada. Ruim que só aquilo de gato. E está esperando só a morte do pai ou da mãe para ter uma herança. É essa geração que a gente está vendo aí. O que houve nessa situação? A vida passa muito rápido. Não vale a pena ficar com mágoas, ressentimentos e as feridas, perebas na alma contra os pais. Eles vão passar. E aí no funeral veremos o desespero, a tristeza daqueles filhos intrigados dos pais, que não se falavam, que não se relacionavam, tarde demais para se reconciliar, para pedir perdão, para perdoar, para agradecer por tudo que o pai fez, por todo o sacrifício pelos filhos. Vamos orar ao Senhor? Fique de pé. Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor num dia muito especial, Dia dos Pais. E nós que ouvimos tudo isso, nós vamos meditar sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus falou em nossos corações. E funciona assim: muita coisa de que o pregador fala não serve nada para você, mas serviu tanto para o outro. E cada um tem sua parcela, porque Deus fala com todos, de um jeito ou de outro. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu relacionamento com seu pai, eu não sei o que é que está aí na sua vida, na sua alma, mas o Espírito Santo sabe. Por isso que Ele nos fez ouvir tudo isso que nós falamos agora. Então você vai orar, você vai receber os elementos da ceia e você vai aguardar para juntos tomarmos a ceia. Amém? Eu convido aqui à frente os líderes, pastores, vamos servir a ceia do Senhor. O pão que lembra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Deus, o nosso Pai,
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Deus enviou o seu Filho Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele se sacrificou na cruz por nós. O pão lembra o sacrifício de Jesus na cruz. O vinho, o suco de uva, lembra o sangue que Jesus derramou na cruz. E quando Jesus reuniu seus discípulos na última ceia, na celebração da Páscoa, ele disse que nós faríamos isso, e faríamos em memória de Jesus, até que nos encontrássemos no reino de Deus, tomando a ceia do Senhor com Ele. Aleluia! Esse é o momento de você pedir perdão. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, se reconcilie com o Senhor. Tem algum relacionamento quebrado aí, é hora de você corrigir, consertar, pedir perdão, agradecer a Deus pela vida do seu pai. Se ele ainda está vivo aqui com você, então aproveite mesmo para agradecer a Deus e agradeça a Ele também pelo sacrifício, o trabalho que Ele teve para te criar, meu irmão. Agradeça a Deus pela vida dele. E agora você vai participar desta oração. Eu vou pedir ao apóstolo Eunice para orar. E após a oração, tomaremos juntos os elementos da Santa Ceia do Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, reafirmando essa aliança que temos contigo. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai, é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que supre todas as nossas necessidades. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de sermos teus filhos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, nesta noite. Te louvamos. Louvamos porque o Senhor tem sido misericordioso e a cada dia tem nos dado mais uma oportunidade de nos achegarmos a Ti como filhos legítimos, ó Deus. Queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer e dizer, meu Pai, que nós estamos aqui, Te amamos, Te adoramos, Te honramos, Senhor, e Te louvamos porque hoje, quando tomamos esse cálice aqui, é sabendo que um dia o Senhor deu a sua própria vida em favor de nós como seus filhos. E também quando comemos esse pão, é porque o Senhor doou o seu próprio corpo em amor por nós, pelos nossos pecados. E nós te agradecemos nesta noite e queremos dizer que nós somos teus filhos, filhos obedientes, filhos submissos que queremos cumprir a nossa missão aqui na terra, ó Pai, sendo obediente ao teu chamado. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Coma o pão, beba o vinho, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas
abundantemente sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Uma semana de sucesso, paz, conquistas. Deus te abençoe em nome de Jesus.